Pessoal, boa noite. Agora sim, vamos ver se a gente vai conseguir fazer a live junto com a Léo Cruz. É uma live de lançamento do livro, como eu estava falando para vocês na live anterior. Ela não conseguiu entrar, vamos ver se ela consegue agora. A gente está convidando aqui as pessoas para que apareça a Nick. Entrou, boa noite, Nick. Esperar a Léo para entrar para a gente poder conversar. O livro de lançamento é esse aqui. É a primeira live da Léo, então pode ser que a gente tenha um pouco de dificuldade nesse começo para que ela entre. Boa noite a todo mundo que está entrando, muito obrigado. Boa noite. Deixa eu ver se ela já entrou aqui para eu poder chamar ela. Ainda não. Boa noite, pessoal. Estou esperando a Léo Cruz entrar aqui para a gente poder começar a nossa conversa. Enviei o link para ela. Vamos ver se ela consegue. Vai ser uma live rápida para a gente poder contar sobre o livro. Aí, ela acabou de entrar, vou convidar ela aqui. Ótimo, então vou esperar ela aceitar a solicitação para a gente poder começar a live juntos. Aqui está um calor gigantesco. Boa noite, galera. Agora sim. Boa noite, Léo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. A gente não está te vendo. Não sei o que está acontecendo. Eu acho que o seu celular ele tá aqui Tá invertido. É. Tá invertido. Aí, Pronto, agora sim. acertei. Tudo bem? Desculpa, é a inabilidade com esse meio. Sua Tudo bem, primeira tudo live, bem. né? No Instagram, sim. Legal. Bom, já tem uma galera aqui junto com a gente para poder fazer essa live. É uma live de lançamento, né, Léo? Estou aqui com o Uhum. livro, a gente vai falar um pouco dele. É um livro que a Isso. gente criou ano passado, né? Foi um processo Aham. quase de 6 meses, né? Contando desde o convite que eu recebi até a construção do livro. E o Uhum. livro, ele é uma história e a história tem a história da história. Então a gente pensou em criar essa live para poder contar um pouco sobre isso e depois também contar um pouco do processo, de como que ele foi construído. Você quer falar um pouquinho, Léo, como foi essa história da história? Aham. Sim, claro. Estou com um livro aqui na mão. Então, esse livro é fruto de uma história longa, né? Porque ele foi guardado como uma semente de vontade de publicar 12 anos, 10 a 12 anos, né? Mas é uma história mais antiga. Ela conta a história, a minha mãe, quando criança, ela ouviu uma história da avó dela, quer dizer, a minha bisavó. E ela guardou essa história, que era a história de por que o manacá tinha duas cores, era explicado por uma lenda dos Bororóis, uma tribo indígena, né, uma nação indígena, melhor dizendo. E aí ela contou essa história para as filhas dela. Uma das filhas dela, que é a minha irmã, que é coautora desse livro, a Nina Cruz, ela guardou essa história, ela contou um dia num círculo de mulheres. E a partir daquele dia, que faz de 10 a 12 anos, eu falei, eu quero publicar essa história, porque essa história que a minha mãe guardou por tanto tempo, e eu gostaria que todas as pessoas conhecessem essa história, e aí semeei, né, essa ideia. E aí, agora, antes, eu acho que 6 meses foi a elaboração do livro, né? Mas antes eu comecei a conversar com o Lucas e também com Lia, né, que é o design que diagramou essa história, e a gente começou a construir a história da minha mãe. A minha mãe, ela faleceu com 95 anos, faz 3 anos que a minha mãe faleceu. E até nós fizemos o primeiro lançamento desse livro no dia 15 de novembro, que era o dia que ela faria 98 anos.
a minha mãe, ela era analfabeta e ela tinha tentado em vários grupos, várias escolas se alfabetizar, porque ela era completamente fascinada por leitura e escrita. Mas algo aconteceu na vida dela que ela não conseguiu. Ela não conseguiu ler e escrever. A gente que lia para ela. Mas ela guardou essa história, então nós resolvemos publicar esse livro, essa história, dando a ela a autoria do livro, né? Então é uma história contada por Maria Antônia Silva da Cruz, mais conhecida por Dona Antônia. Aí fizemos essa parceria, né? Eu e o Lucas, na elaboração das ilustrações, que aí ele vai poder contar um pouco a história da própria ilustração, que ele pensou inicialmente, que depois, em conversas com ele e com Lia, a gente foi reconstruindo essa ilustração que se aproximasse o máximo da história da minha mãe mesmo, e a história que a minha mãe contou. Então, assim, a história da história e a história do livro. E aí, esse livro que está aqui, Ó Mana, Vem Cá, que é a história aí que a dona Antônia guardou e que suas filhas resolveram contar ao mundo. E Acho que é você mais quer ou menos falar essa. legal, você quer falar um pouquinho da história do livro? Uma sinopse, assim, de... Porque você falou da história, acho que seria bom também falar um pouquinho da história. Hum. É, é, essa história é uma história, como eu falei, né, foi guardada pelos Bororóis. A minha mãe, ela nasceu em Maragogipe, que é um município que pertence à região do Recôncavo Baiano, né? Ela nasceu lá, ela foi criada lá e ela casou com meu pai. E depois ela veio para Campos Elíseos, em Duque de Caxias. Ela veio para o Recôncavo da Guanabara. A gente brincava no final da vida dela que ela saiu de um recôncavo para ir para outro recôncavo. E então ela, quando criança, moça e depois casada, na região eles lavavam a roupa lavavam roupa no rio. Então elas iam para o rio, as mães, as filhas, as avós, as tias, as comadres, as lavadeiras. Então elas iam para o rio lavar as roupas. E quando lavavam a roupa, cantavam e contavam histórias. Então a minha bisavó contou essa história. Os Bororóis, a região dos Bororóis não é Maragogipe, eles são do centro do Brasil. Mas são histórias que são espalhadas, né? São histórias de domínio público que vai sendo contado e que as pessoas vão migrando e vão levando as histórias também. Então é uma história que conta a partir de uma nação indígena, como é que eles convivem com a ideia dos gêmeos, e como é que se sobrevive depois das decisões, né, que aquela nação tem com relação a crianças e crianças que nascem gêmeas. E a ligação com o manacá, que é uma planta, é uma árvore, né, um arbusto que tem essas duas cores. Não é o manacá da serra, aquela árvore grande. É o manacá que chama manacá pequeno ou manacá de quintal. E aí eles assemelham, como é muito comum nos povos originários, sejam eles os africanos e sejam eles os indígenas, de tentar explicar os fenômenos que acontecem na vida a partir da natureza. Então, a natureza dá conta de resolver questões muito complexas. Esse livro traz questões muito complexas, é uma história linda, mas toca em lugares assim bastante delicados, né? E como é que a gente dá conta disso a partir da relação com a natureza. Então, é uma história mais ou menos assim. Maravilha. Bom, e aí a Léo chegou com essa história, com as histórias, né? E a gente teve um longo caminho assim também de conversa, de construção. Aí chegou o Lear, a convite da Léo, para poder fazer a diagramação do livro. Ele acompanhou toda a construção, então foi um trabalho muito, nesse momento, feito a três mãos. Como a Léo contou, existem várias outras mãos que também ajudaram a fazer com que esse livro nascesse, mas nesse finalzinho estava eu, a Léo e o Lear.
os três com L. E acho que é legal essa brincadeira também, né? Porque tem a ver com o Manacá e tem a ver com com o título do livro, que fala, Ô Mana, vem cá. Bom, a construção da ilustração, ela foi feita a partir de vários encontros e tinha uma coisa que me chamava muita atenção, porque a história ela começava com uma lavadeira contando a história para a filha. Então, essa ideia de colocar roupa no sol, que é uma das coisas que estão muito presentes no meu trabalho, a ideia do sol e desse céu aberto, eram coisas que eu imaginei que poderiam estar presentes no livro. Então, existe uma narrativa de céu no livro, que ele é um livro todo azul por dentro. Vou mostrar um pouquinho dele aqui. As cores ficaram super bonitas quando chegou na finalização. E bom, ele foi se construindo a partir dessa protagonista aqui da história, que tinha muito a ver com as referências que a Léo trouxe de imagens, inclusive o cabelo, o coque, eram coisas que ela tinha de memória, assim, da história dela, de como que as mulheres que iam lavar roupa penteavam o cabelo, por exemplo, e arrumavam o cabelo. E aí essa protagonista, ela vai como se fosse uma contadora de histórias, né, dentro do livro, contando essa história pra gente. Então é interessante isso também, que me parece muito rico na história, que é uma história dentro de uma história dentro de uma história. E essas múltiplas camadas que faz muito sentido com o nosso dia a dia também, né? A gente está olhando para as coisas e vendo através delas muitas outras histórias e camadas que as coisas possuem. Essa aqui é uma das ilustrações finais do livro, das gêmeas. Bom, e aí tinha uma coisa muito do tipo de cor que eu ia utilizar, porque como era uma história que trabalhava com duas cores, né, o roxo e o branco, especialmente, depois eu trouxe essa ideia do azul, tinha toda uma questão de saturação que me parecia muito importante para essa história, porque os meus trabalhos, no geral, eles têm uma tonalidade um pouco mais pastel, um pouco mais da aquarela mesmo, que gera essas transparências, né? E o livro, o universo que o livro apresentava, enquanto texto, enquanto história, ele me parecia ter uma cor mais saturada. Então, para esse livro especificamente, eu apresentei um tipo de trabalho que ele está muito mais carregado de cor, né? Acho que quem já viu as postagens, porque eu já compartilhei também aqui algumas imagens desse livro, tem essa diferença de cor aí do meu trabalho com especificamente esse livro, para poder respeitar o livro. Cada história ela vai ter um universo de cores, né? Então, como que a gente também brinca com essa linguagem para que o livro não seja só mais uma reprodução daquilo que é o meu universo enquanto artista, mas que eu possa dialogar e construir com esse livro a partir do que ele propõe enquanto linguagem cromática, de composição, de cores, de personagens. E aí foi essa construção. Parte do trabalho eu fiz em tinta acrílica, com muita colagem digital para poder colar esses fundos azuis e colocar os personagens, enfim, tem toda uma construção a partir daí também, dessas manchas mais opacas para gerar um outro tipo de cor. E tem o trabalho do Lier, né, Léo? Que acho que é bom um pouco falar do trabalho dele. É bom falar um pouco do trabalho dele também, que foi super importante para o livro. Essa parte da diagramação, ela é vital para o livro, porque às vezes o texto é incrível, a ilustração é incrível, mas na hora que chega na diagramação, que é quem vai fazer essa união entre palavra e imagem, isso... bom, eu já tive muitos desencantos com esse momento da construção de livros, porque muitos diagramadores não conseguem ter esse olhar sensível para a história. Eu acho que o Lia, que foi uma pessoa que pôde acompanhar esse processo todo, ele conseguiu fazer com que a diagramação e o design do livro ele tivesse de mãos dadas para a imagem, para a escrita. Eu acho que isso foi muito valioso, né, Léo? Sim, muito valioso, assim, porque tem você tem um saber, mas também tem uma sensibilidade grande. Constrói com a gente o livro, ao invés de simplesmente diagramar, né? Então sugere o desenho, sugere
como é que se comunica. Então faz com que esse livro seja uma verdadeira arte mesmo, né? Essa junção de nós três, né? Dos L's, como você disse, discutindo, e aí eu acho que ele fez um trabalho laborioso, assim, mesmo. A gente, no dia do lançamento, a gente fez umas camisetas, assim, poucas, com uma frase da minha mãe, que está no livro, né? Que a minha mãe falava, tudo é livramento, filha. Então, tudo que acontecia na nossa vida, ela dizia, tudo é livramento, filha. Aí nós colocamos essa frase no início do livro. Fizemos umas camisetas escrito tudo é livramento, filha. E fizemos um tudo é livramento, filho, pro Lia, para reconhecer que ele virou meio neto da minha mãe, né? Então ele ajudou muito ali no trabalho, e muito, muito mesmo de trabalhar. O livro chegou meia-noite do dia que a gente ia lançar, e ele estava esperando o livro, ele esperou o livro até o livro chegar, e assim, o livro era como se fosse também um filho dele, como era filho nosso. Então, assim, eu acho que é um trabalho, eu acho que é um trabalho de arte também, essa diagramação, como foi de você, Lucas, de sensibilidade, de trazer a minha mãe, trazer minha bisavó, que eu nem conheci minha avó, e muito menos a minha bisavó, e trazer a minha mãe, trazer o coque dela, trazer a bacia, e aí com ela também traz todas as lavadeiras, sabe? Eu acho assim que esse ofício de lavar no Rio, esse ofício de partilhar a história entre as mulheres, de partilhar canções, eu acho assim que esse livro também fala sobre isso, é, e, as lavadeiras, tanto a lavadeira animal, o bichinho, como a lavadeira que lava a roupa, está lá presente, e as cores que se comunicam. E eu acho que essa história também traz assim, como é que as mulheres dão conta de situações muito difíceis na vida, sabe? Como, por exemplo, essa índia que vai ter filhas gêmeas. Como é que ela dá conta disso, desse sentimento, do que resolver, com a tradição da tribo, com a tradição, perdão, da nação que ela pertencia, da aldeia. Então, assim, como é que ela resolve isso? E como os seres femininos da natureza também vêm em auxílio para ajudar a resolver a questão, acolher a questão, ou dar encaminhamento para a questão. Acho que esse livro também fala. É um livro muito feminino, é um livro que a Dona Antônia está meio que espalhada nas páginas, assim, como menina indígena, como lavadeira, como a neta, como a avó, como a mãe. Então, ela está espalhada nas páginas dos livros. E foi uma forma também da gente honrar a memória dela, honrar a história dela, dizer que essas histórias são importantes, essas histórias todas são importantes, que as nossas mães, nossas avós, as outras mulheres contam pra gente, sabe? São todas elas têm um lugar muito especial. É uma pena, não sei se a gente consegue ver, eu vou tentar, mas essa é a Dona Antônia. Essa foto tem uma claridade, porque era uma foto que foi tirada perto de uma porta onde o sol estava entrando. Aí ela ficou com essa claridade claridade na cabeça, que era esse aqui. Sol. Essa é a Dona Maria Antônia. Uau. Lucas? Não, realmente o livro ele tem uma presença muito feminina, né? De serem duas irmãs que estão contando a história, que ouviram da mãe, que ouviu da mãe. Isso é muito lindo. E, Léo, conta um pouco também sobre como que tá vindo do livro, como que as pessoas podem fazer para... Ah, só uma coisa. Eu desativei os comentários para a gente poder assistir, para a gente poder ver a Léo. Geralmente, quando os comentários eles começam a correr, ficam todos em cima da pessoa que está do lado de baixo da gravação. Aí eu tinha tirado para a gente poder ver ela bem enquanto ela está falando, mas eu vou habilitar os comentários de novo, caso alguém tenha alguma pergunta nesse finalzinho, para a gente poder trocar e conversar com as pessoas também. Mas acho que seria legal falar um pouquinho de como que a gente consegue o livro, né? Uhum. Como que ele está sendo comercializado e distribuído, enfim. Tá. Antes disso, eu queria só fazer
uma nota que é a seguinte: a minha irmã, a Nina Cruz, foi uma surpresa para ela essa coautoria, porque como foi ela que guardou a história, eu não lembrava dessa história, e ela levou para esse grupo de mulheres. Eu achei que era uma forma de honrar também que ela tivesse trazido na memória dela uma história tão importante para minha mãe, para nossa mãe. E aí eu dei uma coautoria para ela e foi uma surpresa. Eu preparei todo o livro junto aí com o Lucas e com o Lear. E no dia no dia do lançamento eu disse para ela que o livro tinha uma coautoria dela e que era a forma também de eu agradecer, da gente agradecer a ela por ela ter guardado essa história, por ela ter pronunciado, por ela ter semeado essa história no meu coração e também no coração das mulheres que ela contou. Então, ela entrou como coautora nessa honraria. Com relação ao livro, o livro não foi lançado por uma editora, né? Um livro foi eu que tenho uma palavra para dizer isso, né? Independente. É uma Mas publicação é independente. independente, publicação independente, obrigado. Então, é uma publicação independente, então o livro ele é adquirido a partir da gente, a partir de mim, a partir da Nina, pelos nossos telefones, pelo Instagram. Aí a gente tem feito todo esse trabalho, que é o trabalho de acolher a pessoa que quer comprar o livro, dizer o frete que a gente coloca no correio e aí a gente envia o livro para a pessoa. A gente tem enviado alguns livros, né, a partir da divulgação, especialmente aqui no espaço do Instagram. O Lucas tem divulgado bastante o livro, a gente também. E aí as pessoas entram em contato com a gente pelo meu Instagram, que é o @leucruz, pelo Instagram a gente fez a gente fez um selo que chama Caraminholas, então também pelo o @caraminholas 15 também pode, né? E pelo Nina Cruz, @Nina Cruz. E também pelos nossos telefones. Pode enviar o WhatsApp para o meu telefone, que é o 21 991 85 30 76. Eu também tenho e-mail, também pode ser por e-mail, leucruz@uol.com.br. Mas tem sido mais rápido e mais fácil pelo Instagram e também pelo telefone. Aí a pessoa faz contato e a gente faz o processo para enviar o livro. Maravilha. Para mim, essa história da publicação independente, ela é uma coisa que acontece muito na minha vida e na vida de muitos artistas que precisam ter o livro vivo, circulando, né? Então, para mim também é uma honra poder estar aqui abrindo essa live e convidando a Léo para poder falar mais do trabalho dela. Eu acho que a publicação independente, ela é muito importante para não só para o artista poder colocar o seu trabalho, mas que a gente também possa ter contato com uma diversidade que vai além das editoras, porque tem muitas editoras que ainda cumprem um papel muito comercial em relação aos livros. E eu acho que a Léo aqui, ela fez um livro realmente como ela gostaria de fazer. E eu acho que isso faz com que o trabalho seja único. Então, apoiem a publicação independente, porque eu acho que ela traz uma diversidade que ela é preciosa para os nossos dias. Quem tiver interesse pode me mandar mensagem também, que aí eu compartilho o arroba da Léo, para vocês poderem entrar em contato direto com ela. Muito obrigado, Léo. Foi um prazer fazer esse livro com você. É um livro que eu tenho muito orgulho, muita honra de poder ter participado dele. Inclusive tem essa brincadeira das lavadeiras, né? Na história tem uma lavadeira e tem muitas lavadeiras. E na minha cabeça tem uma hora que um trecho do livro que fala que as lavadeiras baterão asa. Aí eu fiquei pensando das lavadeiras lavando a roupa e batendo asa. Eu falei, mas será que a asa é a hora que elas estão lavando a roupa e bate a roupa na pedra ou enfim, ou vai secar ela e seria como se fosse um bater de asa? Eu achei isso super poético, super lindo e depois eu descobri que em algumas regiões, lavadeira é o nome para libélula, né? Isso eu achei super curioso, assim, no livro. Essas descobertas que a gente vai fazendo durante o processo.
Bom, se E alguém tiver você, e alguma você pergunta, encheu o livro de libélulas das lavadeiras, encheu o a livro gente dessa conversou um pouquinho antes. suavidade. E eu queria também falar uma coisa seguinte, eu acho que o Lucas, que está aqui comigo, assim, eu quero agradecer muito essa parceria com ele, porque assim, é tratar a história com cuidado, com respeito, com delicadeza, sabe? Assim, é uma história, não tem história pior, história melhor, mas todas as histórias merecem esse acolhimento no coração para que a produção também da arte venha. Então, assim, muito respeitoso com a história e muito delicado, assim, com a sua arte. Ele falou da produção independente, porque às vezes a gente até procura uma editora, mas ela quer encaixar, quer fazer o livro do jeito dela e não do jeito que a gente sonha, que a gente sonhou, que a gente desejou, que eu esperei esses 10 a 12 anos para poder publicar. Então, assim, claro que eu gostaria que tivesse uma editora, espalhasse o livro por todos os lugares, mas o que é importante é a gente publicar, sabe? Publicar, publicitar histórias, espalhar histórias pelo mundo, com essa delicadeza, com um desenho delicado, com respeito, com arte, com amor, com poesia, porque aí também a ilustração conta a história, mas conta a história poeticamente. Então, eu acho que esse encontro do Independente é muito importante. Eu sou muito grata por ter encontrado o Lucas e encontrei no Instagram, que eu nem tinha Instagram, mas eu comecei a ver os desenhos dele e a gente se encontrou e agora parece até que a gente é amigo de É 200 verdade, anos. é verdade. Bom, E então, esperamos fazer outros livros também. sim, vai ser um prazer. Bom, pessoal, então é isso. Eu queria muito abrir essa live para que vocês conheçam mais um pouco do trabalho da Léo, do trabalho de pesquisa que ela fez para esse livro, porque como a gente está trabalhando com o universo indígena que vem da própria ancestralidade dela, a gente também teve um respeito com que palavras utilizar, como foi esse processo de construção, enfim, tem todo um trabalho de pesquisa que foi muito cuidadoso nesse sentido de também respeitar a, a maneira com que a dona Antônia trazia essas palavras. Então, é todo um jogo de cuidado e pesquisa que foi muito gostoso de viver ele dentro do livro e muito respeitoso mesmo, assim, inclusive com as histórias. E, bom, fico super feliz. Envie mensagem para Léo para poder também ter contato com o livro. E logo mais a gente aparece aqui de novo, né, Léo? E sim, sim, sim. Então é isso. Obrigada, Muito Lucas. obrigado. E Obrigado, gente. obrigada a todo mundo que ajudou a fazer esse livro. Obrigada, Nina. Obrigada ao Lier. Lia, Obrigada à minha família, sabe, os meus filhos, meu marido, todo mundo que se envolveu com essa história, os meus irmãos. Nós somos uma família enorme. Minha mãe teve muitos filhos. Nós éramos 10, agora somos 9. ó, E a emoção dos filhos foi também uma forma de dar aos meus irmãos essa lembrança da minha mãe. Então, eu acho que só tenho a agradecer mesmo. Estou muito feliz, muito emocionada com essa live. Olha, já fiz tantas lives, mas essa eu estou profundamente emocionada. E que bom, agradeço a todo mundo que está aí, mandando coraçãozinho, escrevendo coisas. Fico muito, muito lisonjeada. que bom. Fico muito feliz também, Léo. Quer deixar uma mensagem para o final, Léo, para a gente poder terminar? É, eu acho que a mensagem que a gente tem é para dizer assim, que as memórias precisam ser cultivadas e não existe memória menor nem memória maior. Existe só a memória, porque aquilo a que a Adélia fala com muita propriedade, o que está na memória é o que guardou o nosso coração, que foi importante para a gente. E aí minha mãe, que era analfabeta, ela guardou essa história. Então todas as pessoas guardam suas histórias e suas histórias são importantes para serem publicadas. Elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser honradas. E elas são honradas quando elas são contadas. E é importante que todos contem suas histórias, guardem também, espalhem histórias por aí, histórias bonitas. Isso é arte. Isso é arte.
toda arte cura e toda arte faz a gente ter mais amor no mundo, na vida. Então eu acho que esse livro é um símbolo disso, mas muita gente que está aqui ouvindo e escrevendo coisas bonitas também podem publicar suas memórias, também podem trazer suas histórias e serão importantes para quem lê, para quem conhece, para quem sabe. E é isso. Eu acho que. Maravilha. Então, muito obrigado por todo mundo que está mandando mensagens aqui também. Muito obrigado para Léo que topou essa live. Obrigada a É, você que me pô, convidou. e a gente vai se falando por aí. Um beijo para todo Sim, sim. mundo. Um Até beijo uma também próxima. Tchau, grande. tchau.